Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês mais uma edição do quadro Cinemake. Seria aquele quadro que eu mato as curiosidades de vocês aí envolvendo cinema, eu explico como é que funciona algumas coisas e tudo mais. Recentemente eu fiz umas enquetes lá no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, cara, tá perdendo seu tempo, hein? Tá na hora aí de me seguir e tudo mais, que direto vocês ficam interagindo lá comigo e vocês acabam decidindo os temas dos próximos vídeos. E aí, através dos meus stories lá, eu fiz umas enquetes envolvendo Cinemake, o que vocês gostariam que eu explicasse, e o tema de hoje ganhou, que seria o seguinte: o que define uma boa adaptação, né? Pra quem não sabe, adaptação seria, por exemplo, quando você pega um material ali numa obra original de outra mídia, ou seja, pega aí o seu livro favorito e você vai transformar esse seu livro favorito num filme, ou seja, você vai adaptar ele para um filme. E aí eu sei que esse tema é bem polêmico, né? O que define, assim, em questões cinematográficas, uma boa adaptação? Porque, assim, o vídeo de hoje já vai ter umas opiniões que eu tenho certeza que uma galera vai me criticar, uma galera vai falar: ah, eu não acho bem isso, eu não concordo bem com aquilo. Sendo que, assim, eu quero deixar bem claro que os parâmetros que eu vou usar no vídeo de hoje são todos estudáveis, inclusive eu vou deixar todos os livros da onde eu tirei essas informações que eu vou estar informando vocês aí na descrição, e aí vocês podem conferir e tudo mais, ou então comprar o livro, né, caso vocês se interessem e tal. Mas antes de eu falar aqui quais são ali alguns dos pilares de uma boa adaptação, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo também aí pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, gosta de Stranger Things, que é um tema que eu falo bastante aqui no canal também. Bora chamar todo mundo aqui pra ser inscrito do Plantão Geek, que você já me ajuda demais. Antes de eu começar a fazer ali alguns tópicos, digamos assim, né, do que define uma boa adaptação, eu vou ter que falar de algumas coisinhas antes, fazer uma introdução aí, basicamente. Por que que é tão difícil adaptar alguma obra? Por que que isso é um tabu tão grande? Por que que é uma coisa que as pessoas discutem tanto? Bom, a primeira coisa que tem que se ter em mente quando a gente vai falar de adaptação é que são meios de comunicação diferentes. Como assim meios de comunicação diferentes? O que você for ler não necessariamente vai pra tela de cinema. O que você for jogar, porque às vezes você tem adaptações aí de jogos e tudo mais, de até brinquedo, pô, tem um monte de meio de comunicação diferente por aí, e é muito importante a gente diferir como é que funciona essa estrutura narrativa em cada um deles, né? E eu digo estrutura narrativa excluindo aqui os brinquedos que eu acabei de mencionar, né? Que isso não é uma estrutura narrativa, mas enfim. Cada um desses meios de comunicação possui um tema, um assunto, uma ideia ali que é muito importante, certo? Só que não são todos os meios que vão te dar esse espaço, né, tão grande para você detalhar tudo que você precisa. Por exemplo, é claro que uma obra literária, né, é claro que um livro vai ter muito mais espaço para detalhes e outros tipos de coisa que surgir na mente do escritor do que a tela de um cinema, que vai ter lá, sei lá, 2 horas no máximo, 3 horas, se você quiser jogar, assim, um tempo muito alto, mas você não vai ter tanto tempo pra você detalhar as coisas. A forma que você conta uma história no cinema é diferente como você conta num livro, numa história em quadrinho, ou até mesmo quando você elabora a ideia que um brinquedo deve passar pra uma criança. Uma coisa que deve ser muito levada em consideração e que meio que manda nessa questão de adaptação é a expectativa que o fã vai criar em relação à obra original. Porque assim, gente, é muito simples. Imagina aí que você pegou o livro do Harry Potter pra ler. A minha experiência de leitura de Harry Potter não vai ser a mesma que a sua experiência, sabe? Cada um de nós aqui, a gente vai bolar uma verdade, uma coisa a se interpretar, uma coisa a se comprar, digamos assim, e vai deixar a nossa imaginação fluir, criando expectativas sobre a história, imaginando os detalhes ali que vão estar sendo descritos na história. O ponto é, as minhas expectativas não vão ser as mesmas que as suas. A minha verdade como fã não vai ser a mesma que a sua verdade quando você for consumir o produto. Essa é a magia da arte, basicamente. É essa capacidade de você atingir múltiplas verdades da pessoa que está consumindo ali a sua obra. Portanto, eu quero deixar muito claro aqui que não há fórmula para uma boa adaptação. Você tem algumas coisas que podem te jogar no caminho certo, só que tem muitas exceções também, justamente porque o fã, ele tem essas múltiplas verdades e você nunca vai ser capaz de atingir todas, porque ninguém vai processar aquela obra da mesma forma. Quando você vai fazer uma adaptação cinematográfica para alguma coisa, você não vai poder, por exemplo, fazer 1000 referências à obra
original, porque senão o público comum, que é as pessoas que nunca viram aquela obra na vida, vão ver pela primeira vez no cinema, vão perder alguns detalhes, então isso vai impedir que você conte a sua história de maneira apropriada. Ao mesmo tempo, você não pode fazer um filme sem nenhuma referência à obra original, porque senão os fãs que já conheciam o trabalho vão acabar sabotando ali o processo de criação do filme, vão acabar ficando irritados, e aí começa toda aquela discussão. O ponto principal que vocês têm que saber aqui é que, como é impossível você criar uma coisa que absolutamente todo mundo vai gostar, você tem que fazer, como uma pessoa que vai adaptar uma obra para um filme, você tem que fazer um filme que funcione. Essa é a palavra-chave. Ele tem que funcionar. Ou seja, você tem que fazer uma obra cinematográfica que chame a atenção pelas suas qualidades de cinema, por esse meio de comunicação cinema. Porque vocês lembram que eu falei? No filme, ele não vai ter todos os detalhes que um livro permite você de colocar. O filme, ele é mais objetivo, ele tem menos tempo, ele tem menos espaço, então você tem que selecionar bastante nesses meios de comunicação o que vai pra telinha e o que não vai. Uma coisa bem interessante que eu tenho percebido é que quando o filme funciona, que é aquela palavrinha que a gente estava usando, o público consegue tornar meio irrelevante, entre aspas, muitas aspas aqui, essas diferenças que pode ter entre a obra original e a obra adaptada. O público vai conseguir distinguir, tipo, isso é coisa do livro e isso é coisa do filme, só que no filme ficou legal assim também, ficou bacana o jeito que fizeram também, ficou, assim, envolvente, igual no livro, igual no jogo e etc. Só que, é claro, sempre tem o fã que é, assim, fissurado, pra ele tem que ser a obra idêntica ao livro, idêntica ao jogo e tudo mais, só que eu sempre fico chateada quando eu conheço esse tipo de fã, que eu chamo carinhosamente, só que não tão carinhosamente, de fã insuportável, porque é literalmente impossível você pegar um livro e copiar exatamente tudo igual, assim, sempre vai ter alguma coisinha que vai ser diferente, nem que seja na ambientação, qualquer coisa assim, vai ter alguma coisinha diferente, porque não dá pra você pegar aquilo e literalmente trazer pra outra mídia sem fazer uma mudança ou outra aqui e ali. O ponto da adaptação aqui é que o filme tem que funcionar. Essa é a palavra. Eu tô batendo bastante nessa palavra pra vocês realmente lembrarem dela. E agora a gente vai começar a falar aqui de 5 coisinhas que, assim, te jogam num bom caminho de uma boa adaptação. São coisas que muito provavelmente a sua obra vai ficar legal no final. Adaptar, não copiar. A primeira coisa a ser considerada, assim, uma boa adaptação é justamente você não copiar o material original, porque senão vai levantar um questionamento nas pessoas. Se essa obra cinematográfica é idêntica ao livro, idêntica ao jogo, pra que você se importou de fazer uma adaptação? Se é literalmente a mesma coisa. Por que você foi lá, gastou dinheiro, fez tudo isso acontecer, pagou não sei quantos milhões pra algum ator participar lá da adaptação, sendo que é exatamente igual? Isso não é muito chamativo pra nenhuma produtora. A produtora, ela não vai querer comprar coisas que são muito idênticas a um material original, porque eles vão fazer essa pergunta pra você durante a venda do seu projeto. Tipo, o que o seu projeto tem de novo, então? Por que você quer fazer uma adaptação idêntica disso? Respondendo a pergunta de por que você está adaptando isso, deve vir essa outra pergunta, que é: onde está a novidade dessa sua obra cinematográfica? Ou seja, você sempre tem que adicionar alguma coisa, nem que seja minúscula, nova nessa obra cinematográfica, que vai complementar as informações da obra original sem alterar essa obra em si. Ou seja, você não pode sabotar aquilo que é conhecido, mas você pode adaptar, pode fazer pequenas mudanças para que aquilo se torne mais palpável, se torne melhor na hora de você assistir. Eu vou dar um exemplo que muita gente não sabe que é inventado, por exemplo, mas é uma coisa completamente inventada que o fã do livro percebeu imediatamente. Eu não sei se vocês já assistiram a trilogia O Senhor dos Anéis, que você tem ali, bem icônico no filme, aquele olho do Sauron, né, que é um olho flamejante lá, que fica tocando terror na galera, né, o Frodo fica vendo esse olho quando ele coloca o anel e tudo mais. É uma coisa visivelmente
visualmente impressionante e que acabou virando um marco aí pra Senhor dos Anéis, um marco do cinema, uma coisa bem assim característica da trilogia Senhor dos Anéis. Só que o olho de Sauron, esse negócio flamejante voando aí, ele não existe no livro. É um negócio que não tem nada a ver, não é isso que eles utilizam como forma de mostrar a presença do Sauron. Só que no cinema, eles precisavam de algo visual que se associasse à Terra-média, que é a ambientação ali de Senhor dos Anéis. Você vê alguém reclamando hoje em dia do olho de Sauron? Ninguém reclama nisso, sabe? O fã do livro, ele não vai reclamar de um negócio desse porque ficou algo que não sabotou o material original, manteve a ideia de você ressaltar a presença do antagonista ali e visualmente, por uma obra cinematográfica em que o visual importa bastante, ficou sensacional. Outra mudança, só que agora um pouco mais sutil, que ocorre, por exemplo, no filme A Bela e a Fera, sim, aquele live action da Disney que tem a Emma Watson e tudo mais. Tanto no livro original quanto na animação, né, que saiu lá na década de 90, você não tem a presença, por exemplo, da mãe da Bela. Isso é uma questão que, tipo, todo mundo fica, ué, a Bela não tem mãe, o que aconteceu? Essa mulher nunca é nem mencionada, assim, no meio do negócio. Só que no live action, eles adicionaram uma informação que a mãe da Bela morreu de uma doença. Se eu não me engano, ela morreu da peste, né? Alguma coisa assim. E isso criou uma mini historinha ali por alguns minutos no live action de A Bela e a Fera. Você alterou alguma coisa do produto original? Sim, você alterou. Você adicionou uma informação que não está no produto original e tampouco na animação. Só que isso só serviu para enriquecer a camada de família da Bela. Isso foi uma novidade, algo ali que ficou de informação bônus para as pessoas. Portanto, sempre que você for ver uma adaptação, perceba se há ou não uma novidade. A ambientação vale mais do que palavras. Como a gente tá falando de cinema, o visual, como eu havia mencionado antes, ele é muito importante, ele é muito necessário pra ambientação, principalmente se for um universo fantasioso, uma coisa nova, sabe? Esse tipo de coisa. Porque esse visual, ele vai ser uma referência ambulante à obra original. Então é mais fácil você incentivar o ambiente, né, e todo o visual, todas as características daquela obra, do que você dizer meia dúzia de palavras lá só pra tentar fazer uma frase do livro que pode ou não se encaixar ali na estrutura que você tá montando. Então, assim, geralmente adaptações, elas focam bastante nessa questão do visual. Isso porque, psicologicamente, quando o fã for assistir aquilo, né, aquela adaptação cinematográfica, ele vai puxar memórias nostálgicas da sensação dele quando ele vai estar lendo a obra original, seja HQ, seja livro, etc. Quando ele vai estar jogando aquele jogo, né, aquele game. Então, ele vai puxar essa memória para esse processo de visualização que ele teve, de certa forma, quando ele estava consumindo a obra original. Quando ele for ver lá o filme e você conseguir atingir esse setor nostálgico dele, graças a essa visualização que você vai estar estipulando ali através de uma ambientação, é muito provável que ele vá ver essas referências ambulantes que eu tinha mencionado. Por exemplo, o que você acha que os fãs de Harry Potter sentiram quando você mostra um take do castelo de Hogwarts? O pessoal chegando dos barquinhos, vendo aquele castelo com aquela trilha sonora fantástica, né? Todos os elementos que o cinema pode proporcionar pra galera. Ou então quando o pessoal foi assistir Jogos Vorazes e tinha uma característica ali pra cada distrito dos Jogos Vorazes. Então tem toda essa ambientação que faz parte do processo de adaptar. Thank you. O visual é tão importante que você vê muita gente na internet brigando, por exemplo, por caracterização de personagem. E ao meu ver, eu queria deixar claro aqui que existe um limite pra essa implicância, sabe? No meu ponto de vista. Por exemplo, se você tem lá um personagem que nunca teve a cor de pele mencionada na obra original, por que existe pessoa que fica brigando e assim, e ultrapassando todos os limites possíveis na internet, quando percebe que determinado personagem que eles gostavam tem a pele preta? Por exemplo, em alguma adaptação. Sendo que no material original você não tem especificação disso, não tem nada disso, e o pessoal lá, se matando na internet por conta disso. É só pra vocês verem o quanto esse fator visual é importante pras pessoas, e por isso que você tem que prestar atenção quando você tá fazendo essa adaptação, né? Porque o que importa é você atingir esse fator nostálgico das pessoas, que pode ser, sim, muitas vezes atingido pela simples visualização de algo, ou então pela transformação da essência do personagem. Se
você vê um personagem ali que é exatamente como você pensava no material original e tudo mais, com os trejeitos semelhantes, sabe? Formas de atuar, esse tipo de coisa, isso também é uma forma de visualização. Então, com certeza, a ambientação no setor de cinema, ela vale muito mais do que palavras quando a gente tá falando aqui de adaptação. Respeito à ideia original. Por que a obra original foi criada para começo de conversa? Se eu perguntar para você, por exemplo, qual foi a ideia aí, né, o tema, o assunto de Game of Thrones, que é uma série da HBO. Só que essa série da HBO, ela é uma adaptação de uma série de livros chamada As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R.R. Martin. Se você consome os livros, você vai perceber que o tema e o assunto de Game of Thrones é basicamente uma grande disputa política que envolve famílias, guerra, traição e até mesmo elementos fantásticos desse universo de Westeros que é criado aí pelo George Martin. Portanto, quando você for fazer uma adaptação de Game of Thrones, você vai ter que ter todos esses elementos que eu acabei de citar. Só que assim, a forma que você for executar esses elementos aí no cinema, né? Quando você for transformar isso em série e você for executar esses elementos, é aí que vai entrar a adaptação. Porque se eu falo assim, olha, você tem que mostrar uma disputa política, como que você vai mostrar uma disputa política? Porque assim, no livro você tem todo um embasamento de uma grande descrição ali do George Martin, é uns livros que tem mais assim, de 1000 páginas, ou chega muito perto de 1000 páginas, é umas bíblias, assim, gente, é gigantesco. Você nitidamente tem mais espaço num livro do que no cinema. Então, como você vai exemplificar essa disputa política quando você tem menos tempo? Exatamente, seguindo esses tópicos que você está vendo aqui no Cinemei. Basicamente, você tem que captar ali bastante a essência da obra original, só que ao mesmo tempo estar atento a algumas possíveis mudanças que essa troca de meio de comunicação, né, do livro para um filme, no caso aqui para uma série, vai oferecer. Porque você vai saber desde o início que você não vai poder copiar a obra original. Caso contrário, você não vai estar nem vendendo essa série pra ninguém, né? E o último tópico, e não menos importante, assim, para questões de identificar uma boa adaptação, em que época você está? Eu sei que o nome desse tópico pode parecer meio confuso, mas você já vai me entender. Uma coisa muito interessante que faz com que uma adaptação seja boa é a capacidade do roteirista, que ele vai ter, de entender e identificar qual é o momento atual que tá acontecendo ali na vida dele. Por exemplo, você pode ter uma obra que foi lançada ali originalmente na década de 50, só que a sua adaptação ela vai sair em 2022, por exemplo. Você não vai poder pegar todos os elementos da década de 50, todas as coisas que eram aceitáveis na década de 50 e agir como se tudo fosse aceitável em 2022. Então você tem que ter essa capacidade de leitura do momento atual que a sua adaptação vai surgir. Porque haviam coisas, né, há muitas décadas atrás que não eram nem sequer debatidas pelas pessoas, né? Pautas que são seríssimas e que são muito comentadas hoje em dia, só que na década de 50 ninguém falava sobre isso. E você tem que ter em mente que você tá ali fazendo uma adaptação, né, utilizando de todos esses recursos cinematográficos para contar uma história. Qual é a mensagem, qual é o recado que você vai estar passando nessa sua adaptação, nessa sua história? Existem coisas que são extremamente ultrapassadas e problemáticas que você não vai poder falar em 2022, né? Você tem que, muito pelo contrário, levantar uma questão sobre isso. O ponto é que existem coisas, assim, de décadas passadas que hoje jamais você poderia exibir. Porque o cinema cresceu, a sociedade mudou, as pessoas mudaram, certo? E não cabe a você permanecer no passado, adaptando somente coisas do passado. Por exemplo, se a gente seguir aí uma adaptação do livro It, a Coisa. Você acha que seria legal adaptar uma cena que existe ali no livro do Stephen King, né? It, a Coisa. E eu queria deixar claro que eu amo esse livro, tá? Eu gosto muito das obras do Stephen King, pra ninguém achar que eu tô atacando aqui ou algo assim. Só que assim, existe uma cena no livro de It em que você vê crianças de 10 a 11 anos ali participando coletivamente, se vocês conseguem me entender aqui, de alguns atos sexuais. Tipo, é dessa forma que eu consigo colocar, gente, o exemplo. Desculpem, sabe, que eu não posso falar outros termos aqui. Você acha que os caras tinham que adaptar isso pro cinema? Jogar isso lá pro cinema em 2019, 2018, sei lá quando saiu o filme do It? Coloca aí, Monte. O editor vai colocar quando é que saiu o filme do It. Mas assim, gente, em hipótese alguma você ia poder adaptar uma cena dessa pro cinema, pra várias pessoas, milhões de pessoas verem. Você jamais ia poder mostrar um negócio desse em tela, sabe?
esquece. Um outro exemplo que eu vou citar aqui seria da obra Notre Dame de Paris, que é a adaptação, muita gente pode conhecer como O Corcunda de Notre Dame. No final do livro de Notre Dame de Paris, você tem a protagonista ali, a cigana Esmeralda, morrendo queimada numa fogueira, e tempos depois você tem a morte de outro protagonista, que é o Quasimodo, né? O próprio Corcunda, ele também morre no final ali do livro. Só que assim, vamos ligar o nosso filtro aqui. A Disney comprou os direitos de Notre Dame de Paris, do Victor Hugo, certo? Que é ali um livro muito antigo, pra fazer uma obra de animação. Uma obra que tem como intuito ser um filme com família, sabe? Pra todo mundo poder assistir, não tem classificação indicativa, é livre, qualquer pessoa pode ver. Você já usa o recurso de animação, né? Justamente pra sair dessa realidade, pra tentar dar uma leveza para sua obra de Corcunda de Notre Dame. Você acha que num filme voltado aí para um público livre, digamos assim, né, principalmente ali voltado pro público infantil, né, você poderia mostrar a Esmeralda morrendo queimada, tipo a fogueira consumindo a mulher, que é vista como heroína no filme, e depois logo em seguida você mata o Quasimodo? Não, é claro que você não poderia fazer isso, só que na obra original você tem uma dose ali que é característica do escritor Victor Hugo, que é essa brutalidade, né? Esse negócio da intolerância religiosa, por exemplo, é uma coisa que é muito retratada nesse livro, os preconceitos e tudo mais. E você tem tudo isso na animação da Disney. Você tem o preconceito, você tem essa dose de intolerância religiosa, e você até mesmo tem a cena da Esmeralda na fogueira, só que a diferença é que ela não morre. Esse foi o único filme da Disney que você fez uma cena como essa, sabe? Por exemplo, o Quasimodo tirar a Esmeralda de uma fogueira, ela tava prestes a morrer queimada viva ali, e a Disney mostrou isso, sabe? Tanto que Corcunda de Notre Dame é um dos filmes mais pesados da indústria ali da Disney. Então você vê, isso é a magia da adaptação. Você ter esse filtro de você reconhecer em que época que você tá. Você não tá ali em 1910, 20, 30, etc. Você estava, nessa época de Corcunda de Notre Dame, na década de 90, quase virando ali pros anos 2000. Logo, você não poderia simplesmente jogar uma cena da Esmeralda morrendo queimada viva no meio de uma fogueira. Não importa se você que tá me assistindo aí é mais tolerante com violência ou não, você tem que ter esse filtro de saber pra quem que você tá adaptando, por que que você está adaptando, o que que tem de diferente na sua obra, mantendo esse respeito à ideia original, às características originais, fazendo uma excelente ambientação, que vai dizer mais do que palavras, e entendendo que adaptação não é copiar a obra original. Eu acho que isso seria o mais fundamental, assim, de todas as coisas que eu citei nesse vídeo. O negócio não vai ser considerado uma boa adaptação só porque foi muito idêntico à obra original. Se ficar extremamente idêntico, você vai ter público comum que não vai entender o que você tá tentando passar ali. Então é por isso que a adaptação é um tema que é tão falado por aí, é uma coisa tão difícil de identificar. Porque é basicamente uma faca de dois gumes. Pode dar muito certo e pode dar muito errado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. E compartilha com seus amigos, né, que gostam de filmes, gostam de séries e tudo mais. E eu quero fazer uma pergunta aí pra vocês. Pra você, qual é a melhor e a pior adaptação que vocês já viram por aí, né? Em cinema, em série, tá valendo tudo. Escreve aí embaixo que eu tô muito curiosa pra ver a resposta de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!